Ótimo, muito bom. Pois é, professor Charles, nós te recebemos assim com muito carinho, uma alegria muito boa mesmo, uma honra para nós estar nesse momento e recebendo você no nosso canal, nessa página, né, do Zoom. Nós te agradecemos muito e pedimos desculpa novamente pelo horário e agradecemos mais ainda pelo esforço, a boa vontade de estar aqui conosco. Agradecemos mesmo. Nós, em nome do Instituto Espírita Allan Kardec de Maui, o Instituto Espírita Allan Kardec de Maui recebe você com muita alegria, muito carinho mesmo. Nós vamos fazer uma leitura inicial do livro Segue-me, esse livro aqui, e depois nós vamos fazer a nossa prece inicial, e depois da prece você pode ficar à vontade. Gostaríamos muito que você pudesse fazer uma pequena introdução de você mesmo, para que todos nós possamos te conhecer mais intimamente e aproximar do seu coração, tá bom? Do Tá seu bom. amor, para a gente também abrir o nosso coração, a nossa mente, para recebê-lo ainda mais, com muito carinho. Eu peço que me perdoem, eu estou na casa da minha sobrinha, na verdade, eu estou no quarto dela. Se entrar uma criança correndo aqui, não se preocupe, faz parte do cenário, tá bom? A movimentação das crianças aqui, eles ficam muito felizes com a presença da gente, né? Os familiares estão próximos de nós. Mas vamos lá. Do livro Segue-me, eu escolhi para a leitura de hoje a lição Nos Caminhos da Fé, considerando coragem e fé, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Assim disse Jesus, e que foi registrado por Mateus no livro dele, no capítulo 10, do versículo 32. E Emmanuel, com muita presteza, com muita sabedoria e com poder de síntese extraordinário, esclarece esse versículo para nós da seguinte forma: no mundo, de modo geral, habituamo-nos a julgar que os testemunhos de fé prevalecem tão só nos momentos de angústia superlativa, quando o sofrimento nos transforma em alvo de atenções públicas. Evidentemente, na Terra, as crises de aflição alcançam a todos, cada qual no tempo devido, segundo as lutas regeneradoras que se nos façam necessárias, no curso das quais estamos impelidos a entregar todas as energias de nosso espírito nos atos de fé. Entretanto, é preciso ponderar que somos incessantemente chamados a prestar o depoimento de confiança em Jesus, através de reduzidas parcelas de bondade e tolerância, compreensão e paciência diante das ocorrências desagradáveis do cotidiano, tais quais sejam a referência desprimorosa, o olhar de suspeição, o pedido justo recusado, o beliscão da crítica, a desatenção e o desrespeito, o desajuste orgânico, o prejuízo inesperado, a transação infeliz, o desafio da discórdia. Impõe-se-nos a obrigação de confessar-nos seguidores do Cristo por intermédio de definições verbais claras e sinceras,
mas somos igualmente convidados a fazê-lo na superação dos aborrecimentos comuns, porquanto só atravessando as diminutas contrariedades do dia a dia, como grandes ocasiões de revelar confiança em Jesus, é que aprenderemos a suportar as grandes provações como se fossem pequenas. Muito oportuno. Nós vamos fazer a nossa prece, então. Eu convido a todos a se recolher na sua casa interior, na intimidade da sua alma, e como ser único, individualizado, buscar uma aproximação ainda maior dos benfeitores que nos cercam, do seu benfeitor, e juntos elevar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, numa atmosfera benigna, onde encontraremos acesso direto com o Cristo, nosso Mestre Jesus, e junto com Ele, associados à sua vontade divina, nós possamos pedir a Deus que abençoe o nosso lar, abençoe todos nós, abençoe o nosso país e todos aqueles que conosco convivem. Especialmente, Senhor, aqueles que nos dirigem, que coordenam e direcionam a educação do ser humano na Terra, tanto encarnados como desencarnados. Em teu nome, Jesus, nós iniciamos a nossa pequena reunião, pedindo que inspire o nosso irmão Charles, permitindo assim que possamos receber, através da sua palavra, a luz divina para a nossa alma. Graças te damos, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Professor, é contigo, fica muito à vontade, viu? Conta aí para nós um pouquinho sobre você e depois fica aberto para você. Fica à Muito vontade. obrigado, Paulinho. Muito obrigado a todos. Bom dia, boa tarde, né? Ahm, uma pequena correção, eu não sou professor, eu sou engenheiro. Bom, tudo bem. Isso acontece, né? E nasci na França e conheci o Espiritismo no Brasil, onde eu fui, depois de formado, para fazer cooperação técnica, né? Instalar a energia solar, uma planta de energia solar em Recife, Nordeste, por isso que eu tenho um pequeno sotaque de lá, para aqueles que vão me reconhecer, né? E foi lá que eu conheci o Espiritismo, né? Eu não conhecia antes na França, né? Nunca tinha ouvido falar de Kardec. Eu conhecia, claro, como todo mundo, né, as experiências de copos, de mesas, de coisas assim, né? Mas nunca cheguei a aprofundar realmente o assunto. E essa oportunidade eu tive no Brasil, quando minha esposa passou por algumas dificuldades né, psicológicas e depressão, levou baque na universidade de maneira muito injusta por uma professora, né, aquele choque, né, e psicológico. E aí, quando uma vez que o psiquiatra não dava mais conta, né, aí a gente foi buscar coisas alternativas, né? Quando uma noite ela me acordou falando dela a terceira pessoa com uma voz que não era dela, né? Pensei, agora é você que está pirando, né? E fomos então na Federação Espírita de Pernambuco, onde a gente foi recebido, acolhido de uma maneira extraordinária. E aquilo realmente, só o fato de entrar lá, a esposa já estava melhor, só pelo ambiente, né? Não se resolveu assim de um dia para o outro, não, né? Esses casos às vezes são, né? Mas sentiu imediatamente ela sentiu uma melhora, né? E quando eu vi a fraternidade, o desinteresse pessoal, né? Não cobraram nada, receberam a gente com tanta gentileza, isso me tocou, né? Me diz
atrás de atitudes como estas deve ter uma ideologia muito forte, né? Aí perguntando, lá em Kardec, Livro dos Espíritos, fui lá, na época custava, não sei, €1, $1, né? Quer dizer, os livros eram extremamente baratos, né? E eu comecei então a ler Kardec em português, e aí esse que é o professor, né? Que ele fez o resto, né? A lógica, o bom senso, aquela sensação de déjà vu no início, né? Mas também de estava estranhando um pouco, não é possível, você está sendo enganado, não pode ser tão lógico assim, ele deve estar te enrolando de alguma maneira, e relendo, 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 ouvindo palestras e tudo, acabei me convencendo, né? E depois voltamos para a França, 1990, né? Lá no Brasil é só ir lá, você senta, tem palestra, tem passe, leva a garrafinha, com a água fluidificada, tudo mais, né? E quando voltamos na França, era aquele deserto, né? Deserto, não tinha grupo espírita, não tinha internet ainda na época. Procuramos muito e achamos um grupo lá no túmulo de Kardec, no Père Lachaise, né? O Dolmen. Atrás tinha uma placa com endereço na cidade de Tours, na França, que era 650 quilômetros de casa, né? Aí a gente começou a se integrar no movimento aos pouquinhos, né? E com o tempo fundamos um grupo também na nossa região. Quer dizer, na realidade eu fui ao Brasil para aprender, depois voltamos para a França para fazer, né? E também tive contatos com o SEI, né? Nestor Mazotti e outros irmãos, o congresso lá em Brasília em 1995, e depois, né? Cada ano as reuniões, cada 3 anos os outros congressos, a coordenadoria da Europa, com todo o pessoal que está aqui, né? Eza Rossi, que você já falou, César Perry, que vocês viram semana passada, que eu conheci muito também, e cheguei até, quer dizer, participei da comissão executiva do SEI, eu fui primeiro secretário lá em 92, quando o Nestor Mazotti, por causa de doença, se afastou, e aí fiquei secretário-geral do SEI e fui reeleito em Cuba, na Assembleia em Cuba, em 2013, né? E fiz aquele mandato de 3 anos, né? Até 2016. Em 2016, né? Eu não quis me apresentar mais por várias razões. Primeiro, porque Kardec disse no projeto 1868 que tinha que trocar de presidente a cada ano, né? Eu já tinha feito 4 anos. E também porque já estava começando a ter umas pressões, algumas coisas com as quais não tinha muita afinidade, e por isso que também problemas, os últimos anos da minha vida profissional bastante intensa, difícil, e também os problemas de saúde que apareceram na época, um problema grande também no movimento da França, no qual não recebemos assim tanta ajuda, né? Ao contrário, e tudo isso em junto assim fizemos que, ó, vamos dar um tempo, e de lá para cá, bom, tenho muito pouco contato na realidade com o SEI, né? Eu mesmo indo lá para representar a França no início, a Bélgica depois, né? Realmente, bom, as portas se fecharam um pouquinho, eu não fiquei insistindo, né? Continuando no trabalho assim de pesquisa sobre Kardec, trabalho da Revista Espírita que a gente está fazendo aqui na França há várias décadas agora, né? Aquela que foi fundada por Kardec, e também trabalho de divulgação, né? Dando palestras como hoje. Então, é mais ou menos isso o meu percurso. Então, o assunto hoje é, na sequência, né, do estudo do Evangelho que vocês estão fazendo, né, eu fiquei olhando os eventos anteriores, né, é aquele capítulo, não deixe a candeia debaixo do alqueire, né, e tem esse subcapítulo, um subtítulo, né, que fala de o coragem da fé, né, que é bem ligado a esse tema, de não deixar a luz sobre o alqueire, né, porque com a filosofia espírita, a gente realmente tem uma base, a gente realmente tem recursos, né, que nos ajudam, né, a vencer todas as dificuldades naturais da vida, né, e a trabalhar para nos tornarem melhores, a ter essa fé raciocinada, né, que Kardec
implantou, né, nesse procedimento autônomo, né, que fica diferente do procedimento heterônomo secular das religiões tradicionais, né? E então, o que que a gente faz com isso, né? A gente trabalha sobre nós mesmos, mas vamos guardar isso somente para nós ou vamos também dividir isso com os outros, né? Vamos guardar só para nós seria quase egoísmo, né? Por que que a gente não, alguma coisa que nos fez tão bem, por que que a gente não ia dividir com os outros, né? Aí chega essa questão da coragem da fé, né? Porque será que a gente deve dizer que a gente é espírita, né? Eis a grande questão que vamos tentar responder um pouquinho hoje, né? Nem sempre é fácil, né? Vocês viram lá, provavelmente em Havaí, a gente vê também na França, quando se diz que você é espírita, as pessoas ficam olhando assim de uma maneira um pouco estranha, né? E quando são de uma religião tradicional, quase que vão mudando de assunto e correndo embora, né? Porque estão com medo do diabo, né? Para mostrar assim, né, um pouco o ambiente, a dificuldade que isso gera nas pessoas, né? Então, eu estou aqui simplesmente colocando as duas citações de Jesus, né, que você leu também lá no livro que você leu no início, né? E lá Mateus, né? E também Lucas, né? Jesus foi muito claro, né? Ele diz: aquele que me confessar e reconhecer diante dos homens, também reconhecerei. Aquele que me renegar, também eu renegarei, né? E no Lucas está dizendo: aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará quando vier na sua glória e do seu Pai e dos santos anjos. Quer dizer, você vê que ele mostra aqui, como se diz, se você faz isso, eu também faço isso, né? Como se fosse assim a lei do talhão, como se fosse assim uma espécie de uma vingança, né? Na realidade, a gente não deve entender isso assim, né? O que trabalha aí é a lei de ação e de reação, né? Quando a gente faz alguma coisa, a gente tem uma joia no coração, nas mãos, né? Que é essa doutrina espírita, e a gente não divide com o próximo, né? Que a gente tem assim uma reação ou egoísta ou de medo, né? Sob qualquer pretexto aí que a gente às vezes esconde nosso próprio egoísmo, né? Ou omissão também, né? O que vai acontecer depois do dia que a gente vai voltar lá, né? Na realidade, o que ele ilustra aqui é a nossa própria consciência, né? Será que a gente fez tudo que a gente pôde fazer, né? Porque ninguém vai nos perguntar, chegando lá do outro lado, qual era o nosso diploma, quanto dinheiro a gente tinha no banco, nada disso, né? O que foi que vocês fizeram para ajudar o próximo, né? Então, o que ele está dizendo aqui é simplesmente a maneira de parábolas, né, que eu usava na época para impressionar as pessoas, mas que hoje a gente entende assim: somos nós mesmos que vamos nos julgar diante da nossa própria consciência. Não tem juiz exterior para isso, não. Somos nós mesmos, né? Chegando lá do outro lado, né, a consciência está nua, as máscaras caem. Máscaras não existem no mundo dos espíritos, não. Hipocrisia não existe. A gente não esconde nada. Tem um espírito na nossa frente, ele olha para nós, ele vê imediatamente nosso pensamento, né? Em toda a sua extensão e tudo, né? Então é isso que está sendo ilustrado aqui, esse trabalho da nossa própria consciência, né? E Kardec ele depois comenta, né, dizendo, bom, a coragem da opinião, claro, grande estima também entre os homens, né? Uma pessoa que não tem a coragem da sua opinião ou que foge diante das responsabilidades ele fala até, ele usa a palavra covardia em algum canto, né? Aquele que tem, né, ele diz que há mérito em enfrentar os perigos e aos quais a gente se expõe, né? Porque quando a gente vem assim com uma ideia nova, né, a gente fala aqui do espiritismo, como você falou, Paulinho, no início, né, um paradigma espiritualista no mundo materialista por excelência, né, esse materialismo na ciência, materialismo na medicina, na psicologia, materialismo na economia, né? A gente fica cercado de influências materialistas, né? E a gente vem com ideias espiritualistas dizendo que no mundo do além
as pessoas vai ter sarcasmos, vão gozar da gente, né? E claro que isso não é fácil, né? Porque a gente precisa ter justamente essa coragem da nossa fé, né? Essa fé raciocinada, porque a gente entendeu esses ensinamentos espíritas, a gente sabe que é assim, a gente sabe o que acontece quando a gente morre, né? A gente não vai para, como se chama, desaparecer para sempre, mas que o espírito justamente continua, e a gente sabe também que o espírito naquela hora não leva nada de material, mas só leva justamente a consciência, nos dá esse ponto de vista diferente. E mesmo que as pessoas riem ou gozam da gente, isso não deve fazer baixar a nossa coragem, porque, né, quando Jesus foi colocado lá na cruz, ele também diz: perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, né? Todos esses são irmãos que ainda não entenderam, né? Que a gente respeita, que a gente tenta esclarecer, né? Não sem colocar a luz debaixo do alqueire, mas se a pessoa não está pronta para ouvir e tudo, a gente sabe que a gente não deve insistir, a gente deve deixar o tempo fazer, né? A gente semeou algumas sementinhas, né? Que nessa hora de pronto não deram em nada, né? Geraram até essa oposição, esse sarcasmo, mas na realidade isso fica na cabeça da pessoa e um dia naquela sementinha vai brotar, né? Por isso que a gente tem que ter essa coragem, não se omitir, e tem também a paciência, né? Sem fazer, como Kardec diz, nunca fazer proselitismo. Isso é uma coisa extremamente importante, eu acho, nos Estados Unidos. Não sei bem em Havaí, porque a cultura lá é um pouco diferente, vamos dizer assim, né? Mas na Europa, proselitismo é uma coisa que não funciona. Você tem que chegar com calma, com argumentos, e com seriedade, né? Com tolerância, né? E somente dando também o exemplo daquilo que você fala, né? E aí as pessoas começam a se abrir, se interessar e ouvir você. Né? Ele continua também, né? Depende, o merecimento é proporcionado às circunstâncias, à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em relengá-la, né? Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate, né? Aí Kardec ele claramente usa a palavra forte, né? Nem sempre é covardia, às vezes é medo, tem outros argumentos, mas tem outras horas que, em alguns casos, né? Quando as pessoas fogem diante da responsabilidade, aí chega perto dessa covardia que Kardec menciona aqui, né? Jesus profiga essa covardia, né, do ponto de vista especial de sua doutrina, o cristianismo, né? Dizendo que se alguém se envergonhar das suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o haja renegado, que o reconhecerá perante o Pai, que está nos céus, aquele que o confessar diante dos homens. Mais uma vez, essa maneira de falar, né? Que na realidade não é Jesus que vai estar aqui e botar a gente para cá ou para lá, somos nós mesmos, diante da nossa própria consciência, né? É um processo automático, né? Não precisa aqui de um juiz, de Jesus ou de São Pedro, sei lá quem, para dizer você vai à direita, você vai à esquerda. A gente vai sozinho, né? Continuando, aqueles, né, por outras palavras, aqueles que se houveram arreceado de se confessar discípulos da verdade, não são dignos de se verem admitidos no reino da verdade. Né? Por que a gente não afirma? Porque a gente duvida, a nossa fé não está forte bastante. Né? São todas essas perguntas que a gente tem que se fazer. Né? Perderão as vantagens da fé que alimente, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo, né? Este mundo temporário que a gente vai deixar um dia para ir para o mundo espiritual, que ele é imortal, eterno, né? Então, é a mesma coisa do que privilegiar alguns instantes, né, ao detrimento de a eternidade, de períodos muito mais longos, né?
Ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima dos seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelo dos outros, né? A atitude egoísta de esconder as coisas e a atitude caridosa e corajosa, né? Que na realidade a gente ajuda os outros e ajudando ao próximo a gente também se ajuda a si próprio, certo? E no último parágrafo, Kardec ele fala justamente dos adeptos do Espiritismo, né? Ele diz que Jesus falou dos cristãos, mas ele diz assim será também com os adeptos do Espiritismo, né? Porque a doutrina que professam, mais não é do que o desenvolvimento e a aplicação da do Evangelho. Também a eles se dirigem essas palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, colherão lá os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza, né? Você vê, bom, muito claro. Eu não quero aqui culpabilizar ninguém, nem pressionar ninguém. Não é o propósito dessas palavras, embora elas sejam fortes, né? Cada um é livre de fazer o que quer, né? E de divulgar ou de não divulgar. Mas realmente a gente tem que pensar duas vezes, né? Porque, vamos dizer assim, não perder uma oportunidade de fazer o bem, né? O que custa alguém gozar da gente ou alguma coisa assim? Se a gente falar alguma coisa que não lhe agrada, mas que seja verdade, né? O cálculo é muito rápido, né? Agora, tem casos que a gente deve admitir, né? Eu conheço pessoa aqui na França, um amigo, né? E ele trabalha no estabelecimento de ensino religioso, né? Então, para ele fica complicado se dizer espírita, né? Então, o posicionamento que ele adotou, ele trabalha muito para o espiritismo, escreve muito para o espiritismo, né? Divulga muito o espiritismo, mas ele faz com pseudônimo, né? A maneira que ele achou de contornar isso, né? Você vê que o próprio Allan Kardec, né? O nome dele não era Allan Kardec, foi um pseudônimo, né? Ele usou por outros motivos, né? Porque ele não queria que usar o fato de ele ser conhecido como educador, né, como Rivai, para promover alguma coisa diferente, né? Então ele começou promovendo o espiritismo com o pseudônimo neutro, né, virgem, vamos dizer assim, né? Que inclusive os próprios espíritos aconselharam ele tomar, né, porque era um nome que ele tinha numa encarnação quando era druida alguns milênios atrás, né? Então nisso você vê que é uma atitude que a gente pode ter, né, sem precisar se esconder. Já a minha experiência é diferente, né? Eu trabalhei numa grande empresa aqui na França, né, quando voltamos do Brasil, que foi comprada agora recentemente pela General Electric, que vocês conhecem bem nos Estados Unidos, né? E essas companhias, eu estou muito feliz por isso, elas têm procedimentos muito fortes contra discriminações. É uma coisa que eu admiro muito. Já os franceses, a firma francesa tinha, mas os americanos têm muito mais ainda, né? Tem aquele LGBT, né? Não tem, não, tudo isso você não tem direito de fazer qualquer discriminação para qualquer um dessas tendências, também homem ou mulher e tudo mais, né? Porque tem até, vamos dizer assim, se você fizer isso, é uma falta profissional, você pode ser posto para fora, né? Então, o mesmo se dá lá com as opiniões religiosas, né? Por isso que, felizmente, eu sempre pude dizer, nunca tive que esconder que eu sou espírita, né? E eu me lembro do meu chefe, né? Eu tinha um chefe um pouco complicado, né? Que era um cara bem assim, como se diz, o interesse dele passava antes do interesse coletivo da firma ou da equipe, né? E eu nunca tive assim que esconder, né? Cada vez que me perguntavam, respondiam também, não ficava no pé deles tentando fazer a cabeça deles, né? E aí a coisa foi indo, né? Bom, eles estavam olhando o meu. Será que ele está fazendo o trabalho corretamente? Sim, estava fazendo meu trabalho, né? Para a firma, tinha que fazer um projeto, a gente fazia cálculos, fazia tudo que era necessário na minha profissão, né? Sendo um bom profissional, tanto quanto eu pude. E até que viram que eu tinha até um jeito de assim de achar um compromisso com as pessoas, de não me irritar assim facilmente. Eles viram até algumas vantagens, né?
E vocês lembram que Kardec ele disse isso, né? Ele disse que daqui a pouco, né, para um patrão, o fato de se dizer espírita vai ser percebido positivamente. E eu realmente vivi isso na minha vida profissional. E tem uma hora lá que realmente a gente estava com muitos problemas, muito trabalho, muitos atrasos, muitas dificuldades. E esse meu chefe, ele estava, certos momentos, ficando, quer dizer, perto do burnout, sabe? Perto de explodir, né? Aí, uma hora assim, ele me disse assim, e você, como é que você faz para ficar tão calmo, apesar de tanta dificuldade? Aí eu respondi a ele, mas você sabe, né? Aí dizendo, bom, vamos se acalmar, como que a gente resolve agora o problema, né? E aí você viu que ele ficou assim, né? E graças a Deus você vê que tem casos que, né, eu nunca me arrependi de ter falado isso, embora eu passei por tudo que está dito aqui, né? Das pessoas que olham assim você como um ingênuo, como que um engenheiro pode acreditar coisas dessas, entendeu? E sempre tinha respondido com a maior calma, né? Dizendo, o engenheiro acredita nessas coisas porque elas são racionais, porque essas coisas, Kardec ele fala, a razão é o bom senso, e o engenheiro gosta disso, né? Por isso que eu aceitei, né? Outro, não gosto muito de falar de mim, mas são coisas que ilustram bem isso, né? Eu dividi o mesmo escritório com outra pessoa e esse era realmente um materialista puro, né? Quer dizer, não, quando morre, bota numa caixa, acabou, não tem mais nada, etc, etc. Mas não tem nada mais errado. Mas você pensa suas coisas utópicas, sei lá o que, tudo mais aqui. Não se preocupe, não. Quando a gente vai chegar do outro lado, eu virei te acolher, né? Aí ele rindo e tal. E ele era até, às vezes, um pouco, como que se chama quando não gosta de mulher? Misogyne, em francês. Né? Um homem que... misogyne, em francês, né? E aí eu dizia, não fala mal das mulheres, tome cuidado, porque você pode se reencarnar como mulher, num país árabe até, né? Aí ele ficava rindo e tudo, pegando as coisas assim no gozo. Agora, no outro dia, veja bem, morreu o cachorrinho da filha dele, né? E ele chegou no escritório chorando, né? Aí eu disse, que foi? Aí ele me perguntou assim, será que os cachorros se reencarnam? Eu disse, pronto, né? Quer dizer, você vê, você enfrenta oposições, né? Mas aquela semeadura que você faz, mais cedo, mais tarde, ela acaba dando frutos, né? Por isso que a gente tem que ter paciência, não ficar no pé de ninguém e ir adiante, né? E entre essas joias que a gente tem na mão, assim, né, o Covid, né? Não sei se tem muito Covid lá em Havaí, mas nos Estados Unidos está bastante pesado, né? No Brasil, inclusive, também, né? Pois a gente tem. Você vê a questão 737 do Livro dos Espíritos, ela responde, né? Para que servem essas provas coletivas, né? Com que fim fere Deus a humanidade com esses flagelos destruidores como é o Covid, né? A gente tem a resposta bem clara aqui, né, no Espiritismo, para fazer ela progredir mais rápido, né? A gente vê o prejuízo material, por isso que a gente pensa que tudo é matéria e que é terrível porque pessoas morreram, mas na realidade não, a pessoa não morreu não, ela desencarnou, o espírito se libertou do corpo, né? A morte não é o fim do tudo, né? A visão espiritualista nos dá uma visão completamente diferente sobre o Covid. E ele diz também, né, que essas subversões, esses flagelos, são necessários para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Quer dizer, o Covid é para a gente uma ferramenta para a gente refletir, para a gente parar, para a gente questionar, para a gente trabalhar a nossa consciência, será que a gente está no caminho certo e tudo, né? Na França houve esse confinamento, está tendo a segunda onda agora do Covid aqui, com o confinamento novamente, né? Quer dizer, tirando da sua liberdade de se deslocar, reduzindo também os contatos sociais, são coisas bastante difíceis, né? Mas assim mesmo, o raciocínio que a gente faz, por que a gente faz isso?
para preservar a vida das pessoas frágeis, né? Para não sobrecarregar os hospitais, para não deixar que pessoas fiquem doentes necessitando de UTI e sem que tenha UTI para elas. Quer dizer, tem um monte de boas razões, altruísmo, né? Nossa liberdade, ela para onde ela infringe a do outro, a do próximo, né? Quer dizer, a gente tem na doutrina espírita todos os elementos necessários para enfrentar serenamente essa prova coletiva do Covid. É ou não é? Então, por que deixar tudo isso debaixo do alqueire? Por que não ter a coragem de falar isso, de fazer conferências sobre esse assunto para tentar tocar e ajudar as pessoas? Se 1% das pessoas mudam graças ao Covid, já é 1%. Aí vem segunda onda do Covid, mais 1%, e mais um, e mais um. É assim que a gente vai entrar no mundo da regeneração, não é mesmo? E o Covid, sem o Covid, talvez teria demorado muito mais. As situações teriam piorado muito mais. Você vê, eu não quero comentar muito a eleição presidencial aí nos Estados Unidos, mas com certeza o Covid também influenciou um pouco o resultado, não é? Né? Para as pessoas pensarem o que é o mais importante realmente. É eu ganhar o meu dinheiro ou são essas pessoas que estão aqui perto terem direito à vida, né? Minha vizinha morreu do Covid aqui. Tem muita gente que morreu aqui, bateu muito forte logo no início, né? São muitas pessoas que morreram. Tem até gente que diz que isso não é verdade, isso é uma invenção, isso é isso, é aquilo. Mas, como se todo mundo fizesse de conta, todos esses mortos, né? 1.200.000 mortos, 40 mil na França, né? Como se tudo isso fosse montado, inventado somente para sei lá quem, né? Quer dizer, a gente tem que ver também a nossa reação. Será que a gente tem que se revoltar ou será que a gente tem que justamente desenvolver a fraternidade e a solidariedade entre nós, né? Tudo isso é coisa que o Covid trouxe, né? E o Covid, eu digo, bom, eu estou mostrando umas ondas aqui, acho que não vai assustar muito vocês lá no Havaí, né? Porque vocês estão acostumados lá com ondas grandes, mas a gente precisa tomar cuidado, porque o Covid talvez seja um treinamento para o que vem no futuro, que pode ser até pior ainda, né? Com a recessão, né? Que isso já é um efeito que está aqui, parcialmente, e essa mudança climática, né? Que é uma bomba também que a gente não sabe o que isso vai dar, mas pode ser que seja muito mais difícil, muito mais forte do que o próprio Covid, né? E Kardec ele fala também nessas mesma linha de perguntas, né, sobre os flagelos coletivos, né? Se isso também não está aqui para como prova moral, né? E os espíritos eles confirmam, né? Ocasião de exercitar a inteligência, né, no progresso, de demonstrar a paciência e a resignação ante a vontade de Deus, né, que vai junto com a humildade, e que oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, né? Se não o domina o egoísmo, né? Por isso que eu disse, 1% das pessoas mudam, as outras, aqueles que realmente são egoístas, aqui mesmo eu vi, né? No confinamento, o pessoal respeitou, né? Porque tinha multa, tinha isso, tinha aquilo, né? Mas no dia seguinte que acabou o confinamento, que a gente foi liberado de novo, acho que o pessoal recomeçou pior ainda do que antes, entendeu? Muitos deles, né? Mas eu conheço pessoas que realmente mudaram, dizendo o Covid realmente me ajudou a compreender muita coisa, né? E mais uma vez, mesmo que seja só 1%, já é 1%, e assim a gente vai adiante nessa transição, né? Que Kardec fala no último capítulo da Gênesis, né? Que é um capítulo fantástico, né? Escreveu 153, 2 anos atrás, né? A humanidade realizou muitos progressos, né? Inteligência chegaram a resultados, ponto de vista da ciência, das artes, do bem-estar material. Veja, isso foi em 1867. Olhem hoje, né? Na época não tinha carro, não tinha borracha, não tinha roda, que tinha roda, mas não tinha borracha, né? Era o início dos trens, né? E não sei se já tinha telegrafia, né? Parece que já dos primeiros ensaios de telegrafia. Veja, hoje a gente está na internet assim, de um lado do planeta para o outro, falando assim ao vivo, né? Quer dizer,
a tecnologia avançou muito mais ainda do que na época, né? Resta-lhe ainda um imenso progresso a realizar, né? O de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que eles assegurem um bem-estar moral, né? Ele escreveu isso 150 anos atrás, mas é como se fosse hoje, não é? Pois é por isso que a gente tem essas joias nas mãos, não vamos ficar acanhados, vamos em frente, vamos assumir, vamos avançar, né? Porque se a gente quer que o mundo muda, primeiro a gente sempre tem que se mudar a si próprio. Mudando a nós mesmos, damos o exemplo para os outros, né? E o exemplo que arrasta faz que os outros também evoluem. E eu gosto muito também dessa questão 932 do Livro dos Espíritos, né? Onde Kardec perguntou por que no mundo tão humilde a influência dos maus sobrepuja a dos bons. Vocês conhecem a resposta? É bem interessante. Por fraquezas destes, né, dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. É mais uma razão, mais um motivo de a gente ter a coragem da nossa fé de ir adiante e de lutar para que esse mundo melhore, né? E essa citação do Einstein diz exatamente a mesma coisa, né? O mundo é um lugar terrível, não tanto por causa de quem pratica o mal, mas por causa de quem vê esse mal e nada faz para evitá-lo, certo? Mais uma vez, ter a coragem de não ficar omisso, né? Aqui, bom, nós estamos realmente num bom caminho, o mundo está mudando, esse paradigma da ciência, que era materialista ainda em maioria hoje, já está ganhando muito terreno no espiritualismo. Eu queria aqui homenagear nossa irmã Marlene Nobre, né, os médicos espíritas. Eles vão fazer um congresso, né, eles vinham para a Europa, inclusive para os Estados Unidos, cada ano, para fazer palestras promovendo a visão, o paradigma espiritualista para a medicina, né? E esse ano, com o Covid, não podem, né? Aí vão fazer um evento virtual, né? Vai ser 21, 22 de novembro, quer dizer, daqui a 2 semanas, basicamente, né? E a inscrição é esse endereço que vocês veem embaixo em amarelo. Então, é gratuito, mas precisa se inscrever para poder participar. Pode participar. Vai ter traduções em francês, inglês, português, espanhol, várias línguas, né? Você na inscrição você escolhe a língua que você quer acompanhar e vocês receberão os links então para poder participar daqueles 2 dias de evento. Eu termino com uma pequena citação do nosso irmão Leon Denis, que a gente gosta muito, né? Despertai de vosso pesado sono, rasgai o véu material que vos envolve, aprendei a conhecer-vos, a conhecer as potências da vossa alma e a utilizá-las. Todas as vozes da natureza, todas as vozes do espaço vos bradam. Levantai-vos e marchai. Apressai-vos para a conquista dos vossos destinos. Essa fé raciocinada, né, que é aquela que pode encarar à frente a razão frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade, né, que substitui a fé cega, né, que dá tantos problemas, tantas manipulações, tanto integrismo e todas essas coisas que a gente vê no mundo vem justamente dessa fé cega que tem que ser agora mais e mais substituída por essa fé raciocinada, né? E o lema de Kardec também, fora da caridade não há salvação. Então, é isso que eu queria dizer para hoje nesse tema de coragem da fé, né? E fico aqui à sua inteira disposição, agradecendo pela atenção. E se tiverem qualquer pergunta, vai ser uma satisfação para mim poder responder. Formidável, formidável. Eu vou continuar te chamando de professor. Eu, queira não, mas nós estamos aqui numa condição de aprendizes e depois desta aula tão simples e tão grandiosa, antes de eu te fazer um pedido, eu vou fazer um técnico aqui. Vamos voltar para aquela página inicial, no sentido assim, para você parar de share a sua
A sua Sim, tela? Eu tô colocando meu celular da minha mãe para assim. Aí, perfeito. Que aí a gente vê a carinha de todos e assim nós podemos deixar que todos possam participar mais diretamente. Eu gostaria muito de ouvir, assim, no francês original, o nome do nosso professor e mestre Allan Kardec em francês. Você pode falar para a gente? Allan Kardec. Não, homem de Deus. O Hippolyte. Ah, Hippolyte Léon Denis Rivail. Ah, que ótimo. É a primeira vez que eu escuto em francês. Muito bom. Hippolyte Léon Denis Rivail, né? Em Exato. francês não tem acento tônico, né? É, E o acento que está no E do Léon é para fazer E em vez de E, né? Quer dizer, o acento em francês não tem função de vogal, não tem função de acento tônico, né? E Rivail, você vê que não tem acento tônico, né? O Brasil você chama Rivaí, né? certo, E não, em francês é Rivail mesmo. exato. Muito bom. Eu tenho uma auxiliar que está aqui do meu lado, doida para participar, que já me ajudou espalhando todas as folhas que eu tinha colocado aqui do lado para direcionar meu pensamento e minhas perguntas. Chega Uhum. aqui, deixa ele te ver, deixa o tio te ver. Ela quer participar. Vem cá, vem cá. essa pequena, olha. É meu tamanho. Oh, Olha, é tímida, né? é, ela é muito interessante. Participar com criança, a gente vira uma criança, senão nada funciona direito, sabe? Eu vou começar com uma pergunta que talvez seria até uma afirmação, mas gostaria muito de ouvir a sua opinião, o seu ponto de vista, especialmente pelo fato de, como no princípio você mesmo referiu, a volta, o retorno para você para a França, que parece assim até irônico, né? O espiritismo nasce na França e você volta para a França e a 600 quilômetros, né? Não milhas, Uhum. 600 quilômetros você consegue entrar em contato, ou seja, a instituição mais próxima de você estava distante de você, na terra do espiritismo. Exato. É meio que contraditório, né? É, Como você sente, como francês, essa mudança, essa estratégia do mundo espiritual com relação ao Brasil e à França? olha, primeiro é que o santo de casa não faz milagre, né? Isso é bem conhecido, né? Ah, E um dos aspectos disso, teve muitas pesquisas que foram feitas recentemente sobre isso, né? O que aconteceu no movimento espírita depois de Kardec, né? Tem vários livros que foram publicados recentemente, no Brasil, inclusive, né? Dois de Adriano Calzone, né? Sobre Em Nome de Kardec, e o outro é Madame Kardec. Tem um livro de Simone Privato, né? Que fala o legado de Allan Kardec, né? Onde ela mostrou que tinha problemas, dúvidas sérias com relação à Gênese, né? A última versão. Tem também esses livros do Paulo Henrique de Figueiredo, que explicam bem e muito bem o que aconteceu, tanto antes de Kardec, né? Como é que Kardec teve, no início, assim, tanta aceitação e tanto sucesso. Ele explica muito bem, porque na época a filosofia, a psicologia na França eram espiritualistas. Então, Kardec trazendo fenomenologia, observações racionais, provas, né, comunicações mediúnicas e tudo, ele trouxe elementos fatuais para comprovar esse paradigma espiritualista, né, da filosofia da psicologia, e passar, estender, né, do estudo do espírito encarnado para o espírito desencarnado, né? Foi realmente o que ele trouxe. Por isso que houve muita aceitação. Só que o que aconteceu também é que
na época da codificação, tinha o Segundo Império na França, né? Napoleão III, e Napoleão III se aliou novamente com os religiosos, que começaram a, vamos dizer assim, a cortar tudo isso do ensino na França, né? E fazendo isso indiretamente, abriam também a porta para o materialismo, justamente, né? O positivismo, o cientismo, né? Auguste Comte, Laplace, todos esses, né? Que, quando Laplace apresentou as equações, né, do sistema solar para Napoleão, né? Napoleão perguntou, mas, seu Laplace, no seu relatório você não fala de Deus. E Laplace respondeu, é porque eu não preciso de Deus, né? Você vê aquela arrogância da ciência naquele paradigma materialista que é vigente até hoje, né? Então, tudo isso e mais os múltiplos erros que foram cometidos pelos adeptos, né, que não souberam resistir à influência espiritual, querendo bagunçar tudo, né, aqueles espíritos católicos e etc, etc, né, que erraram e realmente prejudicaram bastante com ações nefastas, né, a imagem do movimento e também a imagem da doutrina, fazendo que as pessoas se desinteressassem, né? Outros fizeram só científico, né? Pesquisas psíquicas, depois metapsíquica, depois parapsicologia. Quer dizer, o que o parapsicólogo tenta demonstrar hoje é que o fenômeno existe, mas Kardec já tinha se convencido em 1855, né? Ele viu o fenômeno, estava lá, é só lá olhar, você, né? É uma evidência que aquilo é real. E você vê hoje o psicapa, isso, aquilo, né? Eles continuam demonstrando o fenômeno, né? E ignorando, né? Não querendo entrar justamente nas consequências que decorrem do fenômeno. O que Kardec tinha feito imediatamente, já na hora do Livro dos Espíritos, né? Então, tudo isso fez que a aceitação na França realmente tinha Leon Denis, Gabriel Delanne, tinha uma corrente forte, tinha congressos, né, Paris, 1889, 1900, 1925, né, congressos espíritas mundiais, mas foi realmente depois da Segunda Guerra Mundial que baixou muito. E quando eu cheguei, quer dizer, continuou uma certa linha lá com o Hubert Forestier, mas veio outro, André Dumas, e esse desviou completamente, quer dizer, tirou o nome espírita, renomeou a revista espírita Renaître 2000, Union pour l'étude de la survivance, blá, 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 aquelas coisas, né? Quer dizer, desviando completamente da base, né? E foi só nos anos 80 que chegaram alguns pioneiros novamente, Roger Pérez, Luiz Serret, Marcel Burtin, Rafael Molina na Espanha e outros, né, que reconstruíram o movimento espírita nas bases de Kardec. Né? E você vê que é 10 anos depois que eu cheguei lá, eles prepararam o terreno e a gente ajudou depois no desenvolvimento. Mas, na realidade, quando eu cheguei na França, na época, tinha 4, 5 grupos, né? E hoje tem, a gente calcula mais ou menos 100 grupos na França, quer dizer, o interesse vai crescendo, as pessoas voltam para isso, as pessoas entendem, a própria ciência hoje está questionando esse paradigma materialista, abrindo-se mais para o espiritualismo, e isso está chamando muito o interesse das pessoas, inclusive dos franceses, para essas bases da doutrina espírita. No Brasil foi um pouco diferente, né? No Brasil, bem cedo, tinha, vamos dizer assim, a terra estava mais fértil, né? Mais propícia para que essa sementinha crescesse, né? Porque tinha assim, a imigração de africanos, né? Aquela cultura africana que já integra a noção de espírito na sua base, né? Que já não tem essa blocagem que a gente tem aqui, e que fez que, trazendo argumentos lógicos, né, a aceitação foi muito mais fácil lá naquela época, né? Muita obra assistencial, né? E também houve o que os antropólogos hoje falam de religiosificação do movimento no Brasil, né? Quer dizer, até hoje no Brasil, o que é espiritismo? É ciência, filosofia e religião. Se você vem na França dizendo que o espiritismo é uma religião, as pessoas levantam e saem da sala, né? Porque elas têm medo que justamente você volte àquilo que eles combateram na Revolução Francesa, né?
aquela heteronomia, você tem que fazer isso porque está escrito, porque Deus disse, porque o Papa está dizendo, né? Para a liberdade, né? Liberté, égalité, fraternité, aquela autonomia, né? Então, se você vem com alguma coisa de heteronomia, querendo tirar essa liberdade para voltar 200 anos atrás, qual é a reação das pessoas? Né? As pessoas, isso é nova religião, só funciona no Brasil, entendeu? E elas vão se embora, né? Quer dizer, e o espiritismo nunca foi codificado assim por Kardec. Só que no Brasil deu certo. No Brasil, hoje, vocês têm dezenas de milhões de simpatizantes no espiritismo, né? Só que isso que funcionou no Brasil não vai funcionar aqui, né? Fazer o copy-paste não funciona. Aqui a gente tem que justamente trabalhar, né? Como já mostrei a vocês, estou contente agora que tem um brasileiro escrevendo para brasileiros, né? Que explicando esse problema, porque foi lendo esse livro que realmente entendi. Não é só uma questão de religião, não. É uma questão de liberdade e de autonomia, né? E as pessoas que na França ainda são heterônomas, elas estão lá nas igrejas católicas, evangélicas ou outras, né? E elas não vão chegar nem perto do espiritismo, né? O público-alvo do espiritismo é justamente aquele que não está satisfeito com a crença dele. Não é aquele que tem uma crença e a quem essa crença basta para fazer o bem, para se tornar uma pessoa melhor. Aquele tem que deixar em paz, né? O espiritismo só vem para aquele que busca alguma coisa, aquele que não está satisfeito, aquele que procura entender e que não recebe explicações nos outros cantos. Então, é um duplo erro, né? Trazer o espiritismo para cá, e eu acho que nos Estados Unidos deve ser um pouco semelhante, né? Com esse rótulo de religião, porque por causa dessa heteronomia que ninguém quer voltar, e também porque aqui você tem católicos, que são talvez a maioria, né? Mas tem protestantes, tem judeus, tem muçulmanos, tem hindus, tem budistas. Então, se você vem só com cristianismo, só com Jesus, só com o evangelho, você também vai ter dificuldade de aceitação nessas comunidades. Por isso que o importante aqui é trazer o espiritismo como Kardec codificou, né? Com as leis morais, o livro terceiro do Livro dos Espíritos. E essas leis morais são universais, porque tanto o judeu como o muçulmano, o hindu, o budista ou cristão vai aceitar aquele capítulo, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo foi um livro que Kardec escreveu justamente para limpar o Evangelho de todas aquelas coisas erradas, né? Todas aquelas interpretações erradas durante séculos, né? Aquelas coisas de ressurreição, aquelas coisas de demônios, de penas eternas, né? Ele teve que realmente voltar à base, à fonte do ensinamento, para retirar tudo que o homem introduziu de errado durante os séculos e os milênios, né? Então, é uma maneira de abordar a coisa, né? Que é diferente, né? E agora que a gente realmente comunica muito nesse sentido, as pessoas gostam muito, as pessoas se interessam, as pessoas veem, o medo desaparece, né? Aquelas apreensões e que a gente vê realmente que a coisa agora está crescendo. Também são as novas gerações que estão chegando, né? Como a gente sabe. Excelente, é isso mesmo. E o seu esclarecimento e o seu depoimento como experiente e experienciado na vivência, nós, como um grupo pequeno, aceitamos e observamos de forma assim, bem, vamos colocar assim, reconhecida do nosso posicionamento, que estamos diante de uma cultura totalmente diferente daquela que recebemos lá no Brasil ou aqui no Brasil, e levar para o Havaí de forma assim, sem observar a realidade local, com certeza é candidatar-se à falência, né, ao erro. Então, estamos aprendendo que devemos realmente observar a realidade local para que a gente possa atuar de uma forma de colaboração
e de educação de nós mesmos e daqueles que estão com o propósito de se autoeducar, se autoconstruir. Você, Exato. eu acredito que já respondeu a pergunta que eu tinha preparado mais ou menos para na sequência, que seria a identidade do eu como ser, esse ser eterno, livre, único, para construir-se, está dentro da perspectiva do greco-judaico-cristão, né? Essa perspectiva. E, em sequência, nós te perguntaríamos se o movimento espírita atual caminha auxiliando na orientação desta autoconstrução individualizada, sem interferências salvacionistas, né? É, Então, eu acredito que você já esclareceu esse pensamento nosso. parcialmente, né? Eu acho que a gente tem que tentar ser cidadão do mundo, né? Ter abertura cultural, consciente dessas diferenças, né? Eu sei que nos Estados Unidos isso às vezes é um pouco complicado, no Brasil também, nos países grandes assim com cultura bem forte, né? É difícil às vezes entender que outros têm culturas e pensamentos diferentes. Nós, por exemplo, quando eu tentei estudar um pouco o budismo também para tentar entender a noção de Deus, por exemplo, segundo o budismo, para nós é complicado, né? Europeus assim, mas a gente consegue entender pelo fato que a maneira deles refletirem, analisarem e pensarem, né, é diferente da nossa. E é só assim que a gente consegue fazer os paralelos, né? Indo também depois para as consequências, né? Fazer o bem, etc., né? Ali você realmente entra nos pontos em comum, né? Porque nosso eu, como você disse, né? A gente não sabe o que a gente foi nas outras vidas, né? Mas com certeza a gente precisa fazer todas essas experiências de todas essas culturas, agora com essa grande mistura, né, com a imigração de pessoas do mundo inteiro para todos os países, a gente vê vamos dizer assim, essa abertura, essa compreensão do próximo, né, é uma coisa que deve avançar. E o Espiritismo nos ajuda nisso. Você falou do Havaí, por exemplo. Eu não conheço bem assim a cultura realmente do povo local de origem, né? O povo, como que a gente chama? Autoctone em francês, não sei qual é a palavra em português. Pessoa os nativos de lá, né? Hã? Pronto. Mas analisando assim as crenças, as culturas, você vai ver, né, que nem o Leon Denis fez, né? Ele estudou os egípcios, os hindus e ele se vê que eles falam disso, falam daquilo, a reencarnação está aqui, a existência do espírito está aqui, fazer o bem ao próximo está aqui. Ele encontra todos esses princípios em todas as culturas. Então eu acho que lá em Havaí, com certeza você olhando essas culturas locais, você vai achar um monte de pontos de conexão, entendeu? Então, eu acho que é por ali que a gente realmente deve abordar as coisas, né? Que nem eu disse mais uma vez, essas questões de autonomia, né? A pessoa, você deve chegar aqui, vamos dizer assim, com os ensinos morais, né? Por exemplo, a caridade, né? O famoso BIP, né? Benevolência, indulgência, perdão. Isso todo mundo vai entender, né? Seja lá até ateu, ele vai entender aquilo, né? E agora, se você ficar assim com um rótulo, vamos dizer assim, evangélico demais, evangelho redivivo, só Jesus vai salvar o mundo, etc., aí, né, é melhor ir pelos ensinos, né? E, inclusive, o que eu digo é que as pessoas da maioria dos países, né, eles colocam em prática, né, está nas leis dos países, né, de não roubar, de respeitar o próximo, da liberdade e tudo mais, né, está nas leis. Então, entrando por ali é que você vai encontrar essa aceitação. E é muito melhor, quer dizer, esse livro terceiro do Livro dos Espíritos, esse é que tem uma moral universal que pode ser aceita por todos. E provavelmente também nessas culturas, né, que estão
nativas lá na ilha de Havaí, né? Indo pelos pontos de convergência, né? E os pontos vamos dizer assim, de divergência, de que eles entendem de maneira diferente, né? Tem que deixar isso para a segunda fase, né? Ótimo, Primeiro se aproximar, se integrar e depois trazer os argumentos e ver como que eles evoluem, né? ótimo. O seu pensamento é precioso e ele vale até para do macro para o micro. Ou seja, hoje a nossa, vamos colocar assim, política de relacionamento está sendo dividida por opiniões, né? E Uhum. pensamentos dentro do nosso próprio lar. Então, com esse pensamento do respeito à cultura, ao pensamento alheio, nós temos uma possibilidade de conexão ou de reconectar com os nossos familiares, respeitando a cultura um do outro. Não é verdade? Exatamente. Hoje, aqui no Exatamente. Brasil, há um pensamento de divisão. E quando nós observamos no relacionamento com outra cultura, nós vamos encontrar meios de conexão sem haver divergência, sem haver divergência. Não é isso? E sem dar também esse sentimento de querer impor alguma coisa, de querer subentender que a nossa coisa é melhor do que a sua, de evitar essas coisas, entendeu? Exatamente. Porque aí, ou até, quer dizer, esses procedimentos assim, querendo impor, volta também para a heteronomia, entendeu? Exatamente. Não, cada um é livre de crer, e cada crença que tende a fazer o homem melhor é legítima, disse Kardec. Né? Divaldo diz, melhor um ateu caridoso do que um espírita que não faz nada. Né? O importante não é o rótulo, é o que você faz com ele. É verdade. E nós vemos em Paulo como ele aproximava dos gentios, né, falando a língua deles, o próprio Cristo, né, falando a língua daqueles que estava falando com os camponeses, utilizavam o verbo segundo o entendimento do camponês, os pescadores da mesma forma, os publicanos, por assim. Então, olha, nós temos aqui a Raquel, a Luciana, a tia Dida, o Arnaldo, a Sônia, a tia Edilza, a Itana, a Renata, a Graça. Fiquem à vontade, vamos explorar o professor. Ele disse que não é professor, não, mas até agora estou Aproveite. recebendo. Aproveitem, até agora estou recebendo cada lição. Fiquem à vontade para perguntar, para comentar, por favor. Eu queria perguntar, muito já foi respondido, mas eu queria perguntar, voltando à sua memória lá para os primeiros anos de retorno à França e iniciando um grupo espírita, né? Quem eram esses primeiros interessados que vieram para a Casa Espírita? Vocês já iniciaram em inglês, em francês, né? Não sei se os primeiros interessados eram brasileiros, se faziam em português, faziam esses detalhes dessas primeiras experiências que você já falou bastante, mas sempre tem mais coisa, eu imagino. E assim, o que você teria para dizer para nós, começando aqui, né? Num lugar novo. E muito obrigada. De nada, de nada. Estava tão ansiosa para perguntar que esqueci de agradecer. De nada, de nada. Eu agradeço pela pergunta. Olha, quando a gente chegou aqui, na realidade, a gente conheceu um grupo espírita, né? Que funcionava até, quer dizer, um grupo que se dizia espírita, né? Círculo de Estudos Allan Kardec. Ah, que bom, tem um grupo, e até era 200 quilômetros em vez de 600, quer dizer, muito mais, não ao lado, mas bem mais perto, né? Só que quando a gente chegou lá, quando a gente começou a ler a revista, os livros deles, peraí, tem alguma coisa estranha aqui, né? Você vê uma maneira de falar assim, um pouco arrogante, né? E você vê a lista do livros de Kardec, faltava um, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? De repente a gente tinha acesso também a algumas comunicações que eles recebiam, né? Tinha comunicações assinadas Jesus, né? Opa! E quando você lia a comunicação, você dizia, bom,
Quer dizer, né? Aí, na época, íamos todo ano no Brasil de férias, né? E a gente voltou para a federação, ela perguntando, a gente achou, se preocupe não, de grupos assim tem também muitos por aqui, né? E dando detalhes assim, a gente viu logo que era um processo de fascinação coletiva, né? Que inclusive esse grupo existe até hoje, né? E escreveram um novo livro dos espíritos, né? Que você vê que é uma coisa bem que a gente não se reconhecia naquilo, né? Não reconhecia Kardec, não reconhecia o espiritismo, né? Depois a gente buscando um pouco mais, pessoas nos contactaram, né? Que não me lembro como, não sei se a gente tinha colocado anúncio no jornal. Sim, para dizer também, foram todos franceses, né? Fora a minha esposa, não tinha ninguém brasileiro por aqui, não, né? E os brasileiros que a gente conhecia aqui não eram espíritas, né? Então, tudo que a gente fez foi em francês, né? E o segundo grupo, assim, que a gente se aproximou, foi também uma grande surpresa para nós, né? Nós chegamos lá e falando, Allan Kardec, isso, você tem a revista Espírita, tal, isso é interessante, a gente estuda isso, aquilo, então, aí de repente, bom, vamos lá em cima para a nossa sessão, que sessão? Como? E a gente subindo lá debaixo do teto da casa dele, tinha uma salinha, né? Estava cheirando incenso, né? Quando eu entrei ali, eu vi que tinha como se chama? Um aparelho de cozinha elétrico, né? Com uma panela. Quando eu olhei, era chumbo derretido dentro e tinha uma mesinha assim no meio e as pessoas sentavam em torno da mesa e faziam girar a mesa, né? E foi a primeira vez que eu tinha visto mesas girantes, né? E posso garantir a vocês que realmente a mesa gira, né? Quer dizer, a gente também não se reconheceu muito ali, não. Embora ali eles estavam abertos, a gente conversou e pela pequena história achei engraçado, né? A primeira vez a mesa funcionou, mas depois conversando com eles, olha, a mesa talvez não seja um meio mais simples, mais prático, deve estar puxando energia de um médium aí a efeito físico e tudo mais, né? Tentando convencê-los, né? Talvez você tenha razão e tudo, mas eles estavam muito apegados àquele fenômeno, sabe? E nas vezes seguintes, cada vez que eu sentava na mesa, ela não se mexia mais. Aí, para que ela se mexesse, eu tinha que sentar no cantinho da sala lá. E, sinceramente, a primeira vez que eu estava lá, eu estava com vontade de fugir, sabe? Mas o guia falou assim, não, você fica. E, na realidade, algumas pessoas daquele grupo realmente entenderam, e foi aquilo que deu os primeiros elementos do núcleo do grupo espírita que a gente fez pouco depois, né? Quer dizer, você tem que aceitar, você tem que ter paciência, tolerância, vendo essas coisas, né? Aquele outro círculo ali é mais complicado, né? Ali eles já não ouviam mais, não? Nós sabemos, não existe médium na França em outro canto do que aqui. Eu digo, mas e vocês foram ver nos outros grupos? Não, a gente não foi ver, não. Os espíritos nos disseram, né? Quer dizer, você vai cair nessas coisas, né? E sempre tem que ter a base, o discernimento, e depois fazendo um grupo, nossa intenção foi logo fazer de estudo, né? Desenvolver o estudo. E nisso, como eu não sou professor, desculpe, Paulinho, a gente pegou o ESD da FEB aqui, né? Porque são muito citações de Kardec, Denis, do Chico, né? Quer dizer, era relativamente neutro, vamos dizer assim, né? Sem tanto ter esse aspecto religioso, né? E a gente adaptava um pouco também quando precisava. E aí a gente viu que o grupo realmente cresceu um pouquinho, mas não muito, né? Porque quando você analisa os adeptos, as pessoas que vêm para o centro espírita, tem 5 categorias, né? Os primeiros são aqueles que têm um problema, que vêm buscar ajuda, mediunidade descontrolada, obsessão, coisas assim, o filho né? E eles vêm para pedir ajuda, né? Aí a gente oferece essa ajuda, mas dessas pessoas, de 10 pessoas que vêm, 9, uma vez que o problema está resolvido, eles desaparecem e não voltam mais, né? Quer dizer, pode ser que volte um dia, mas não a curto prazo, né? São o que a gente chama dos assistidos, né? Que é a função do centro espírita fazer isso, né? Depois tem segunda categoria, são aqueles que a gente chama frequentadores, né?
que vêm para o centro espírita, vêm para a reunião, seja lá curso, qualquer coisa, eles vêm como se fossem para a missa, entendeu? Para uma missa, para se integrar num grupo, para falar, para poder dizer o que pensam, né? E até nos estudos tinha gente assim, né? Você tem o estudo sobre um determinado assunto, você tem a maior dificuldade em manter o assunto, que as pessoas elas puxam para outras coisas, entendeu? Na realidade, essas pessoas não aprendem muito, elas vêm no curso como se fossem para a igreja também. Aí tem alguns estudiosos, né? Isso já são bem menos, né? Aqueles que realmente estudam, entendem, praticam, né? E esses são poucos. Depois vocês têm os trabalhadores, né? Que são menos ainda. E no final você tem os dirigentes, né? Que, que são ainda menos, né? Quer dizer, você vê que no Brasil também é assim, quer dizer, a maioria dos frequentadores, eles são passivos, né? Eles não aprofundam o estudo, também nem sempre vêm para ajudar e para trabalhar, né? E tem horas lá, quando você começa um grupo, é complicado, né? Manter o foco e o interesse das pessoas no estudo, e também você puxa, faz, dá aula, e tem às vezes a impressão de estar sozinho lá fazendo isso, né? Eu tomava a imagem que nem um burrinho puxando o carrinho, né? E as pessoas ficando lá no carrinho aguardando, né? E de vez em quando tem até um que descia do carrinho atrás e ficava segurando o carrinho no sentido oposto, né? Para mostrar um pouco como são essas coisas, né? E eu caí uma vez numa entrevista do Chico, né, que justamente tinha um irmão que lá estava lá se queixando, dizendo: mas Chico, é complicado, a gente achar trabalhadores abnegados no centro espírita, tudo mais, né? E o Chico pensou assim um pouquinho e disse assim: ó, o Emmanuel manda dizer que mais de um trabalhador abnegado por centro espírita é luxo. Então, a mensagem é essa, quer dizer, não é simples, né? Tem que arregaçar as mangas, tem que fazer o trabalho, tem que ser paciente, tolerante. De vez em quando cai assim alguém do céu, né? Aí fica muito feliz, mas de repente essa pessoa muda e vai começar um outro grupinho no outro canto, e é assim, né? A gente tem que ver esse trabalho ainda como trabalho de pioneiros, né? A gente está longe ainda como que se diz, de ter uma adesão assim plena e mais franca e operacional, né? No movimento espírita, isso é difícil, né? E quanto ao movimento espírita, federativa, até que na França o pessoal ajudava, tinha métodos, tinha a revista espírita, imprimiam livros, faziam coisas assim, fascículos, métodos, encontros, simpósios, treinamentos para palestrantes, coisas assim. Tinha algumas coisas que ajudavam bastante. Só que o que a gente viu também é que com o tempo, né, acabava dando problemas, né? Se sempre tem alguém, o Roger Pérez no caso, né, que era uma pessoa que tinha assim resgatou a revista espírita, fez muita coisa para reconstruir o movimento espírita na França, mas ele também tinha uma personalidade forte, né? Então, quando ele começou a ficar mais velhinho, tinha alguns idólatras em volta dele e começou a dar problemas dentro da federativa, né? Aí depois tem um que vem, puxa lá, divide, o outro colocou na justiça, o terceiro sei lá o quê. Quer dizer, bagunçou tudo. E hoje na França, realmente, o movimento espírita é complicado. Você chega com o nome de federação, você afasta as pessoas. Se você quer atrair as pessoas, até espíritas isolados, né, tem que chegar realmente com muito altruísmo, muita vontade de serviço, muita humildade, né, fazendo que nem Jesus, lavando os pés deles, né? Porque se você vem com rótulo de federativa, as pessoas né? Pelo problema justamente que muitos dirigentes, né, não tiveram um comportamento adequado, né? Isso prejudica muito o movimento espírita. Eu acho que no Brasil estou acompanhando assim de longe, né, porque não é da minha conta, mas vejo que tem debates, divisões, é complicado também, né? Tem aliança, tem FEB, tem CEPA, tem isso, tem aquilo, né? É uma complicação também. A nível do Conselho Espírita Internacional,
infelizmente, também eu perdi, quer dizer, basicamente o CI não traz nada, a não ser problemas hoje em dia, né? E espero que realmente isso vai se renovar e mudar e se tornar melhor, né? Porque e que os dirigentes espíritas realmente coloquem em prática, né, a doutrina que eles abraçaram. Muito bem. Nós vemos como uma atualização de capacitação, né? Capacitação do ser, desse ser, para compreender o real objetivo desta doutrina maravilhosa, na transformação e na sedimentação do bem no coração do homem, né? Como Exato. a proposta do Cristo, a implantação do reino divino no coração de todos nós. Mais uma vez, Charles, nós estamos muito felizes com a sua presença e em breve nós vamos entrar em contato com você de novo. Essa relação que ela possa ser muito estreita e muito obrigado mesmo. Nós estamos caminhando para o encerramento, agradecemos a participação de todos vocês, né? Muito bom ver a carinha de cada um, eu tenho certeza que todos nós estamos satisfeitos e muito felizes. E queremos te pedir que você faça a nossa prece de encerramento, por favor. Com satisfação. Muito obrigado, viu? E eu também queria agradecer a vocês pelo convite, pela oportunidade e fico à disposição de vocês, né? O tempo de viagem, o tempo de um clique, né? Quer dizer, é bem rápido ultimamente, né? E tem até uns aspectos práticos, né? Então, vamos agradecer mais uma vez todos vocês, os trabalhadores da sua instituição lá em Havaí, e também os mentores espirituais que Deus nos envia permanentemente, que estão aqui para nos assistir, para nos ajudar e que esperam de nós uma só coisa, é que nós nos esforçássemos de elevar nossos pensamentos pela prática do bem, da caridade, em ações, em pensamentos, a vontade de aprender, de trabalhar, de servir o próximo. E isso nos coloca em sintonia com eles, e aí eles decuplam as nossas forças, né? Eles conseguem nos ajudar pela inspiração, pela intuição, nos dando coragem para vencer as dificuldades naturais da vida. Agradecemos, então, por essa oportunidade hoje de falar justamente desse assunto, de coragem da fé, da difusão dessa querida doutrina, nesse período tão difícil, né, com as provas coletivas, com essas clivagens tão profundas que a gente vê em diferentes países, para que esse mundo possa caminhar seguramente para essa transição, esse mundo de expiação e de provas para um mundo de regeneração, para que possamos também preparar o terreno para essas novas gerações que estão chegando, esses espíritos mais avançados, que provêm de um planeta mais avançado do que o nosso para cá, justamente para nos ajudar a desenvolver essa fraternidade, essa caridade, esses sentimentos de abnegação, de humildade, esse paradigma espiritualista, né? Para que se acaba com o paradigma materialista progressivamente, não pela violência, mas pelo exemplo, pelos argumentos, né? Paradigma materialista que ainda está na fonte dos males que ainda afligem o nosso planeta, que é o orgulho, o egoísmo, principalmente, e todos os outros que derivam deles. Então, agradecemos mais uma vez esse amparo espiritual, que possamos bem refletir, interiorizar, gravar nos nossos corações esses ensinamentos, e esperamos também que os ensinamentos possam ter sido úteis para os espíritos que possam estar conosco nos nossos lares e que eles também, após esse benefício, possam elevar os pensamentos deles e receber o socorro dos guias espirituais no mundo espiritual e continuar
o percurso evolutivo deles. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigado, Charles. Muito obrigado. Muito obrigada, Charles. Um prazer, viu? Fez nossa manhã de domingo. Muito agradável ouvir a conversa com você. Muito Fica com obrigado a Deus. vocês pela oportunidade. Um abraço virtual, né, que a gente não pode ter o físico, mas a comunhão de pensamento está aqui. Eu acho que isso é a grande lição, né? O pensamento, ele se transmite assim instantaneamente, né, para todo canto, e ele não sofre tanto pela distância, não, né? A gente não precisa de estar juntos para senti-lo, né? Charles, esse sotaque Obrigado. nordestino de francês é muito lindo, viu? Oxe, oxe. Hoje, um grande abraço.